Olá, eu sou Otávio Reis, estou aqui para falar com você sobre vibração, frequência, sintonia e ressonância, sob a perspectiva das ciências hilariais. Então, o que quer dizer isso? E qual a aplicabilidade disso no nosso cotidiano, na nossa vida? Porque uma coisa que eu acho muito legal da gente fazer é ter a aplicabilidade prática das coisas, é transformar o conhecimento em prática. Então não adianta nada a gente ficar teorizando as coisas e não colocar em prática. Então, como que surgiu essa pesquisa? Para ficar mais fácil, vou contando a historinha de como foi se desenvolvendo essa pesquisa para vocês entenderem qual a nossa visão sobre o nosso tema. Então, quando a gente pensa em vibração, em frequência, a gente pensa em ondas, em ondas aí com uma certa amplitude. Então, se a gente se lembra que as ciências hilariais, a gente vai ter como um dos grandes pilares dela os fundamentos da natureza, que são 13. Mas desses 13 fundamentos da natureza, nós temos 7 que se aplicam diretamente às coisas físicas da natureza. Então, quais são esses 7? Quais são os mais importantes para a gente? Nós vamos ter o magnetismo, densidade, pressão, luz, depois ondas moduladoras negativas, positivas e neutras. O que vai interessar para a gente dentro do que a gente vai falar aqui? No caso da luz, que nós estamos falando de vibração e de frequência. Vibração e frequência. A luz ela tem um comportamento dual. Então, enquanto ela age como partícula, nós temos ela sujeita aí ao magnetismo, à densidade, a esses fundamentos, a partícula da luz. Mas nós temos também ela funcionando com uma onda, é uma função de onda aí. E quando ela é uma onda, ela está sujeita a todas as características de ondas, inclusive, por exemplo, ao efeito Doppler, O efeito Doppler ele vai interferir sempre nas ondas. Então, o que acontece? As ondas elas vão ter uma frequência. Essa frequência, a luz, por exemplo, com essa característica dual que ela tem, o que acontece? Ela se define mais do nosso mundo aqui quando existe um olhar que polariza nela a informação. Então, existe a experiência da dupla fenda, por exemplo, que nos mostra que o olhar do observador, do cientista, ele determina ali o resultado, a informação. É o que transforma o resultado. É o que polariza aquilo que eram funções de onda, que define aquilo ou em 2, 3 ondas ou numa partícula. É o olhar dele. Então, o olhar define, ele modifica o mundo. Aí como que eu comecei a estudar isso daí? Bom, eu fazia mestrado na França na área de análise comportamental. E na análise comportamental que eu estava fazendo, a gente estudava as influências das neurociências e da física quântica, como que isso impactava o comportamento. E estudando a física quântica, a gente estuda o colapso da função de onda, e esse colapso da função de onda, como que isso define ali a realização da pessoa no universo dele, na vida dele, na realidade dele. E percebemos através desses estudos, quando eu comecei a entrar em contato com as informações das ciências hilariais, eu comecei a adicionar as informações das ciências hilariais dentro do mestrado que eu já estava fazendo, usando outras linguagens, porque a academia na época não conhecia essas terminologias. Então o que acontece? Um ser humano, o pensamento dele, vamos dividir de uma certa maneira em 2 grandes grupos. As suas frequências mentais e as suas frequências emocionais. Vamos definir aqui primeiro o que é frequência, o que é vibração, o que é ressonância, o que seria a sintonia. Então, frequência. Você tem uma onda que ela está vibrando ali, está tendo um ciclo dela de picos ali, numa certa frequência. É o tempo, é o inverso do tempo que ela se repete ali, naquele espaço ali. O que acontece dentro disso é o quê? A frequência é algo que quando você atinge, você começa a vibrar, seu corpo vibra, ele emana campos eletromagnéticos, existe uma carga elétrica que passa pelo seu corpo, tudo vibra, tudo é vivo, tudo tem movimento, nada é estático, nada é congelado, tudo vibra, a vida é movimento. Então, quando tudo está vibrando, você às vezes vai atingir certos estados vibracionais por mais tempo, e é o que nós chamamos de vibração.
Então eu começo a vibrar alegria, mas não fico naquela frequência da alegria e caio na parte emocional. Quando eu fico vibrando aquela alegria, aquilo fica estável, começa a emanar aquela alegria, eu já não estou mais em vibração de alegria, eu passo a gerar uma frequência da alegria. Já existe ali uma frequência específica, medida em hertz, que eu estou emanando, né? No caso aí de uma emoção. Então quando a gente pega, o que seria a ressonância? É quando uma onda interage com outra, né, e ela começa a ressonar, causar um impacto, né? O que está acontecendo com uma partícula gera uma ressonância na outra, que vai sofrer o mesmo estímulo daquela partícula. Ressonância, né? E, no caso, a sintonia é quando você capta aquela onda, identifica aquela onda, na nossa linguagem aqui. Então, o que acontece? Você vamos aplicar isso tudo dentro da minha pesquisa, da análise comportamental. Como que esses princípios todos, eles fazem parte do seu dia a dia, da sua realidade, eles determinam a sua vida. Então vamos lá. Vamos separar em dois grandes grupos de frequências. O seu corpo tem a frequência vibratória dele, né? Mas o seu emocional tem um campo táurico ali do coração, o tóros do coração, ao redor do campo, né? Que parece uma maçã, assim. Quando você tem choques emocionais, bloqueios na sua vida, alguns filamentos desse campo, desse tórax, eles ficam bloqueados, eles saem e não conseguem mais voltar e entrar aqui no alto da sua cabeça. Então o que acontece é que existem alterações nas ondas desse campo do tórax quando você sofre choques emocionais. Essas alterações nas ondas, elas se tornam alterações que vão marcar a sua parte de registros emocionais, mas vão marcar também com pequeninas manchas de alterações nos meridianos, né, vibracionais, nos seus hemisférios cerebrais. Então, nós temos dois grandes grupos aí de frequências. Um grande grupo, que seria o das frequências emocionais, né? As emoções, elas têm frequências. Então, por exemplo, o medo tem uma frequência mais baixa do que a alegria, que é uma frequência mais acelerada. Quanto mais você vibra de maneira constante, né, fica na vibração de um sentimento, de uma emoção de alta frequência, uma emoção que nós consideramos boa, né, mais você tende a manifestar aquela emoção no seu universo e na sua vida. Porque aquilo você começa a emitir aquilo, e a frequência que você vai emitindo, você vai sintonizar também aquela mesma realidade, certo? Da mesma maneira, existem as frequências cerebrais, né? Você tem os hemisférios cerebrais que funcionam, que ele tem as frequências de onda deles. Então você vai ver até classificadas na ciência como as ondas alfa, beta, teta, delta, gama, né? E nós trabalhamos mais com as frequências aceleradas, são níveis que nós chamamos de mentais ou dimensionais. As frequências ficam aceleradas acima do nível beta. Então o que acontece? Quanto mais aceleradas e equalizadas entre os dois hemisférios essas frequências cerebrais estão, o que acontece? Maior a sua força mental de manifestação no seu universo, daquilo que você quer concretizar. Ou seja, mais forte é o seu impulso ali do seu colapso de função de onda. O que é isso, colapso de função de onda? É quando você tem no seu universo um emaranhado com infinitas possibilidades, né, dentro da física quântica, e tudo são ondas vibrando, e de repente, quando você determina algo ali com a sua mente, e os seus hemisférios cerebrais têm as frequências mais equilibradas, equalizadas, com a frequência mais acelerada, você tem uma força maior de polarizar essas probabilidades e determinar aquela que você está buscando. Então é uma pessoa que tem uma força mental maior, né? Ao mesmo tempo, então se as frequências cerebrais aceleradas e equalizadas trazem uma força mental maior, então isso define a sua capacidade de manifestação do seu pensamento na sua vida, na sua realidade, é o seu poder de atrair a sua prosperidade, é o seu poder de atrair a sua cura, o seu equilíbrio emocional, tudo isso está ligado nesse poder, nessa capacidade. As suas frequências mentais, que estão também relacionadas ao seu campo táurico, ali, o tórax do coração, elas, quanto mais elevadas, elas definem a qualidade daquilo que você vai manifestar na sua vida. Se você vai manifestar coisas que você gosta, que são boas para você, né, coisas leves, quanto mais você vibra gratidão, mais você manifesta eventos na sua vida que vão fazer você se sentir grato. Quanto mais você vibra alegria, essa alegria ela vai contagiar o ambiente ao seu redor e mais você vai receber de volta momentos em que você se sentirá alegre. Da mesma forma, se você, vamos tratar agora do que está
tendo no mundo agora, por exemplo, falar de coronavírus, se você fica vibrando medo, né, o tempo inteiro e, por exemplo, o sentimento de estar isolado demais e que aquilo é vital para você estar entre as pessoas, esses dois sentimentos correlacionados, eles alteram, vão gerar dois sentimentos de baixa frequência, né? Então a qualidade do seu sentimento está de baixa frequência, né? Então o que você vai manifestar no seu mundo não são coisas de alta frequência, serão também de baixa frequência, e no caso, as frequências, essas duas, medo, né, associada a algo vital, que faz com que você se sinta também isolado, são coisas que vulnerabilizam o seu sistema imunológico na parte, por exemplo, pulmonar e no sistema urinário. E esses dois fatores juntos, quando estão vulnerabilizados, eles podem, né, facilitar problemas respiratórios. Então, o que acontece? Uma pessoa que está vivendo esse medo do isolamento, o medo de morrer, por exemplo, ela vulnerabiliza o sistema imunológico dela e, no caso, se ela pega um corona, ela está aumentando as chances dela ter complicações, né, respiratórias ou pulmonares apenas pelo registro que ela está gravando nela mesma. Entende? Quando a gente volta, né, para a ideia dos fundamentos da natureza, novamente, da ciência hilarial, o que acontece? A gente se lembra que os fundamentos da natureza, eles têm uma característica bem marcada, que é o quê? De gerar padrões. Eles geram padrões na natureza. Então existem ciclos de padrões que são multiplicados aí. Por isso você vê, né, o girassol com aquelas espirais que batem com as espirais das galáxias, né? O número de ouro, várias coisas de geometria sagrada e constantes que você encontra aí nas formas da natureza. Por que isso? Por que esses padrões? São padrões gerados pelos fundamentos da natureza. Então, uma vez que você percebe que existem padrões, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, ok, se esse padrão ele existe vibratoriamente, existem padrões vibratórios, né, existem padrões de frequências, existem também padrões comportamentais, existem padrões emocionais, existem mecanismos, né, que a gente pode identificar como sendo padrões, porque você vai ter a parte vibratória ali, né, do que está pulsando, essa parte vibratória, depois ela se manifesta ali em coisas mais sutis, né, como os seus átomos, a constituição da sua matéria, né, e isso vai constituir depois o seu corpo, e o seu corpo ele vai ter um padrão também de equilíbrio na parte bioquímica. Então existem padrões e ciclos, né, vibratórios, existe um movimento também com padrões que você pode encontrar nas outras áreas. Então, como a minha área era pegar a parte de análise comportamental ligado a neurociências, né, e a física quântica, eu fiquei buscando esses padrões. Então foi aí que a gente identificou, por exemplo, que certos tipos de choques emocionais provocavam certas vulnerabilidades no campo do tórax do coração, que afetavam alguns pontos específicos de meridianos dos hemisférios cerebrais e, consequentemente, vulnerabilizavam algumas áreas específicas da vida da pessoa. Existem algumas ciências, inclusive, que tratam de temas assim, ciências, né, tradicionais, como, por exemplo, a nova medicina germânica, ela faz um estudo similar, e também nós temos a microfisioterapia, também que vai ver como que os registros emocionais estão gravados no seu corpo e como que aquilo vulnerabiliza seus sistemas no seu corpo, tanto a parte comportamental quanto a sua parte de saúde. Então, quando a gente vai atrás dos padrões, a gente vai prestar atenção também no padrão vibratório de uma pessoa que vibra baixas frequências, escassez o tempo todo, ela também está emitindo esse campo. E aí você identifica que aquela realidade, o que está em cima é igual ao que está embaixo, né, que a gente lê aí na metafísica, né, do Hermes Trismegistus, você pode também analisar como aquilo que está dentro também é igual ao que está fora. Ou de uma outra maneira, da mesma forma que a gente usa aquela expressão filho de peixe, peixinho é, a gente pode traduzir isso para filho de Deus, deusinho é. Por quê? Porque você é um pequeno Deus a partir do momento que você herda uma centelha divina. E se todos nós temos uma centelha divina, né, uma partícula do Criador, essa partícula faz com que a gente herde as características inerentes a ele. Né? Da mesma forma que ele manifesta todo um universo e uma criação, você também é co-criador da sua realidade. Né? E ao ser co-criador da sua realidade, como que você manifesta isso? Através das frequências que você está gerando.
Como que isso funciona? Você começa a vibrar várias coisas ao longo do seu dia. Às vezes você está em vibrações mais positivas, de sentimentos mais positivos, às vezes de sentimentos mais negativos, às vezes você está mais neutro, e a média daquilo que você está vibrando mais, você começa depois com o tempo, se você sempre vai naquela constante, naquela mesma vibração, você atinge uma frequência vibratória específica. Essa frequência vibratória específica é a frequência que você está gerando, o que nós chamamos de gerar frequência. Quando você está gerando uma frequência interna, né, o seu poder mental, suas emoções junto com o seu poder mental estão vibrando uma frequência específica, a frequência que você está gerando internamente é aquela que você vai manifestar na sua cocriação, na sua realidade externa. Né? E isso, todas as outras pessoas que tiverem semelhanças, afinidades vibratórias com você, por ressonância quântica, elas vão captar também, porque elas acessam o mesmo campo mórfico, o mesmo campo de informações. Quem se interessar por estudar um pouco mais o campo mórfico ou morfogenético pode fazer um estudo das pesquisas do biólogo Rupert Sheldrake. Né? Então, vão acessar o mesmo campo. Uma família, por exemplo, que tem um sistema familiar que todas as pessoas ali têm os mesmos valores, os mesmos princípios, que a educação é a mesma, que elas acham importante é mais ou menos a mesma coisa. O que é isso? Elas estão acessando um mesmo campo mórfico de informações. Né? E é até uma das explicações, na parte quântica, que justifica, por exemplo, os terapeutas que trabalham com a parte de constelações familiares. O que eles estão fazendo? Acessando o campo mórfico daquela família. Mas esse campo mórfico existe também da cidade, das pessoas que estão na mesma cidade. O campo mórfico, por exemplo, dos indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, dos macacos de uma mesma espécie, né? Por isso aquela experiência tão famosa do 100º macaco que aprende sozinho sem ver os outros que já tinham aprendido em outro lugar isolado, como se tivesse feito um download, né? Como se ele tivesse baixado a informação, canalizado aquela informação, porque a espécie dele atingiu uma massa crítica, de aprendizado, aquele aprendizado foi para o campo morfogenético da espécie, o outro que estava no local isolado ele consegue captar aquela informação. Então, essa questão, quando você percebe que funciona dessa maneira, você observa que tipo de vibração, o que você está vibrando, qual frequência você quer atingir, está sendo coerente, aí você pode observar se o seu sentimento, o seu pensamento e a sua atitude estão na mesma sintonia dessa frequência que você quer gerar, desse objetivo. Se tiverem, aquilo vai só somar, né, uma onda com a outra e você consegue ali colapsar a sua função de onda e determinar ali para o universo que era uma probabilidade, uma estatística, né? Uma possibilidade, aquelas funções, aquelas ondas, elas se manifestam em partículas ali de maneira concreta, para que aquele objetivo que você estava mentalizando, ele seja atingido. Né? Ao mesmo tempo, você gera a ressonância das pessoas que estão na mesma sintonia que você, né? E aquele impacto do que você está co-criando na sua realidade vai afetar a realidade que as outras pessoas que têm afinidade ali com você estão também co-criando aquela realidade. Né? De uma certa maneira, a realidade que nós sintonizamos tem a ver com aquilo que a gente está emitindo. Como se nós fôssemos um rádio, que na hora que eu mudo a minha frequência, por exemplo, sou um rádio rock, então eu toco rock. Se eu decidir aprender música clássica, mudar meus sentimentos, pensamentos, né, novas técnicas, tudo mais, aí de repente eu virei uma rádio clássica. Eu começo a emanar, né, a frequência da música clássica e eu começo a captar uma realidade também totalmente voltada para a música clássica. Entende? Como se eu tivesse mudado de rádio. Mudou de rádio por quê? Você mudou o que você está escutando. Mudou as músicas que você está ouvindo. Porque você mudou a frequência da rádio que você está captando. Porque você mudou a frequência da rádio que você está emitindo. Né? Então, é a mesma coisa, essa questão dessa realidade. Por isso a gente coloca aí a grande importância, primeiro, se você quer aumentar o seu potencial de manifestação, é trabalhar os hemisférios cerebrais para acelerar os hemisférios cerebrais. Acelera e equaliza essas ondas. Porque se não tiver equalizado, fica como uma pessoa que é esquizofrênica. Ela tem picos acelerados, mas não tem equalização. Né? Então aí o discernimento, o equilíbrio dessa pessoa, ele fica um pouco prejudicado, ou bastante prejudicado. Né? No caso de você acelerar essas frequências cerebrais com equalização, o seu poder mental, né, essa manifestação de poder sintonizar fortemente a realidade que você está pensando, isso aumenta, né, a partir da frequência que você está vibrando.
né? Então existe a frequência cerebral acelerada e a frequência emocional que você pode estar vibrando. Então se você quer uma coisa boa, você deve estar vibrando algo bom ali dentro de você, né? Porque se você só fica vibrando, por exemplo, escassez, plantando escassez, só acredita na escassez, de maneira geral, você vai manifestar essa mesma escassez, porque é como se você aumentou o potencial da antena da sua rádio, que é a frequência cerebral, e ao mesmo tempo você sintonizou a escassez dentro de você. E ao sintonizar a escassez, você manifestou a escassez. E aí, quando as pessoas escutam a gente falando isso tudo, muita gente fala, mas isso que você está falando, Otávio, é autoajuda, né? Ah, é o poder do pensamento positivo. Não, gente, não é nada de autoajuda, não é crença em vou pensar positivo. Não são crenças, nós estamos falando de ciência, né? Então, é você estudar ali a parte de neurociências, como que esse pensamento positivo pode afetar ali o seu corpo, a sua mente, o seu comportamento. É você ir na parte de física quântica e perceber como que se definem essas funções de colapso, de função de onda aí, e como que se torna uma concretização do seu pensamento, como que ele pega várias possibilidades e se torna aquilo numa realidade concreta. Né? Então são coisas bem concretas, né? Que você consegue aí estudar mesmo como pesquisador e aplicar na sua vida e perceber que isso faz uma diferença na prática, que não é apenas uma questão de crença, né? É uma questão de você observar como funcionam as frequências, né? A vibração e como que você aplica isso na sua maneira de pensar, de agir e de sentir. E uma vez que a gente percebeu que isso tudo impacta no seu processo de desenvolvimento, né, até para se desenvolver faculdades extrasensoriais, novas habilidades, tudo. Então, o que eu fiz? A partir do que eu já tinha de conhecimento do meu mestrado, né, junto com o que eu fui adquirindo nas ciências milariais, eu peguei e fui criando pilares ali de desenvolvimento, que é o que nós chamamos do programa Super-Humano 360. Né? Quem quiser pode procurar aí no Instagram, no Facebook, Super-Humano 360. A gente está pegando os pilares ligados a esse desenvolvimento para a elevação dessas frequências todas, tanto emocionais quanto mentais, né? Para aumentar o seu potencial de realização, de desenvolvimento e de superação na sua vida. O maior objetivo nosso é a superação com esses pilares. E aí a gente vai ver como que uma alimentação ela pode mudar não só o pH, né, ali do seu corpo, mas pode mudar também toda a bioquímica do seu corpo e afetar a sua parte emocional, né, te deixando mais ou menos angustiado, ou pode também afetar a sua parte mental, deixando você com mais ou menos clareza mental. Né? Alimentação, exercício físico, como que isso também vai impactar, né, na bioquímica do seu corpo, na sua saúde, no seu desempenho, mas também no seu emocional e também na sua clareza mental. Treinamentos para desenvolvimento de faculdades extrasensoriais. Para quê, Otávio? Para a gente fazer show, mostrar para os outros que sabem? Não, gente. O objetivo não é esse. O objetivo é você olhar para a realidade e ter muito mais ferramentas de leitura dessa realidade, que te permitam ter uma visão cada vez mais clara, cada vez mais profunda, cada vez mais detalhada da realidade em que você vive, da realidade externa e também da realidade interna, que é você conseguir ler o seu próprio campo morfogenético, o seu próprio campo biomagnético, e saber se aquilo que está sendo apresentado para você na sua realidade, aquilo bate com aquilo que você realmente deseja. Você vai realmente no sentido positivo daquilo que você gostaria. E você conseguir sentir essas coisas antes das suas próprias escolhas nesse sentido. Então, você aplicaria esses diferentes pilares, né, para ter um desenvolvimento de superação, de percepção, de aumento do seu discernimento em 360 graus, para que você perceba as coisas de diversas maneiras possíveis. Você tem ainda a sua ferramenta racional, mas que você tem a sua ferramenta do sentir, da leitura de um campo, né, do acesso a informações remotas. E para isso, com isso, fica muito mais fácil você ajustar a realidade. É como se você, antes de ter as ferramentas, fosse um bote ali no rio, estivesse solto, né, e a correnteza te leva para onde ela quer. Quando você vai tomando conhecimento de como as coisas funcionam, quais são os fundamentos da natureza, como você aplica esses fundamentos da natureza, modulando, né? Porque um dos fundamentos, os três são de ondas moduladoras, positiva, negativa e neutra. Lembrando que modular é alterar a frequência, então são ondas que alteram a frequência. E quando você aprende a interagir com essas ondas, interagir com os fundamentos da natureza conscientemente, você consegue alterar as frequências emocionais, físicas, né, do seu corpo.
e da luz de todos os fundamentos, e ali, tendo o domínio consciente disso, você consegue atingir as frequências que você almeja, né? E é para isso que nós aplicamos isso e criamos esse treinamento do Super-Humano 360. Para fechar, espero que tenha ficado bem claro aí a explicação, mas dúvidas podem me mandar depois que eu responderei. Para fechar, eu gostaria, né, já que é para fechar a gente com uma coisa boa, vamos trazer para a gente uma música, algo alegre, assim, que traga a gente para cima, que vibre com frequências elevadas, né? Então eu gostaria que a gente pudesse aí escutar uma música de um compositor que eu acho muito legal, muito talentoso, que tem uma vibração fantástica, né, que atinge frequências altíssimas, que é o Betinho Vasconcelos, né? Que pudesse ser passado aí agora para a gente uma música, para que a gente sentisse essa música, muito mais que escutar, que a gente pudesse sentir a vibração no início dessa música, depois vibrar na frequência dessa música, expandir a ressonância dessa música, que a gente possa sintonizar no nosso coração a frequência dessa música e emanar assim também para as outras pessoas. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima e obrigado pela oportunidade. Veja só o andar das horas, mais uma canção brotou. O tempo é escola pro amor. Veja as noites frias de outono e o sol que acende o coração no peito de quem não julgou. E vem deixar sua raiz, que pega e faz pra progredir. Um povo alegre que se reuniu, cantando e rindo em 12 de abril, levando a mais nova visão, partindo e iluminando a estrada para os que virão. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. São tantas lindas histórias, muitas pra acontecer e outras pra reconhecer. Como um conto de fadas divino, um príncipe que enfim chegou, sua princesa encontrou, que lembram do amor que existiu e viram que ninguém mais viu. E o mesmo povo que se reuniu, vibrando aqui por mais de 30 mil, a lua plena os banhou. E agora é fazer valer o tanto que andou. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Veja só o andar das horas, mais uma canção brotou. O tempo é escola pro amor. Veja as noites frias de outono
e o sol que acende o coração no peito de quem não julgou e vem deixar sua raiz, que pega e faz pra progredir. Um povo alegre que se reuniu, cantando e rindo em 12 de abril, levando a mais nova visão, partindo e iluminando a estrada para os que virão. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. São tantas lindas histórias, muitas pra acontecer e outras pra reconhecer, como um conto de fadas divino, um príncipe que enfim chegou, sua princesa encontrou, que lembram do amor que existiu e viram que ninguém mais viu. E o mesmo povo que se reuniu, vibrando aqui por mais de 30 mil, a lua plena os banhou. E agora é fazer valer o tanto que andou. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Esse legado está nas nossas mãos, ninguém mais vai partir em vão. Eu quero demais, eu luto por nós, eu chamo isso de amor. São almas que a vida juntou. Se existe algo maior, duvido, nessa frequência eu acredito. Espero que o dia de hoje seja um marco na vida de cada um de vocês. Agradecemos a todos os idealizadores do simpósio, aos palestrantes e a todos vocês que nos assistem. Um grande abraço.